É com grande satisfação que daremos continuidade ao evento Jornada Jurídica, o novo Código de Processo Civil. Este evento faz parte das ações desenvolvidas pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, sob a coordenação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, Cefast, composto pelos excelentíssimos senhores ministros Guilherme Caputo Bastos, Douglas Alencar Rodrigues e Márcio Eurico Vitral Amaro. A jornada jurídica tem como objetivo promover estudos sobre temas relevantes do novo Código de Processo Civil e sua interação com o processo do trabalho, após um ano de vigência, possibilitando uma reflexão sobre possíveis impactos das alterações na jurisprudência do TST. Ainda serão realizadas, como parte desse evento, as seguintes palestras: Sistemática de precedentes, deveres processuais e penalidades no CPC de 2015, a aplicação do processo civil no processo do trabalho e tutela provisória no CPC. A programação completa do evento pode ser conferida na página do TST na internet. A palestra de hoje abordará o tema Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e será proferida pelo excelentíssimo senhor juiz Kleber de Souza Uac, juiz titular da 10ª Vara do Trabalho do TRT da 18ª Região. Convidamos, então, o excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, membro do Cefast, para fazer a abertura do evento. Obrigada. Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Em nome do ministro Guilherme Caputo, que coordena o Cefast, e do ministro Márcio Eurico, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e dizer que o Tribunal Superior do Trabalho é, de fato, um espaço especial para o exercício das nossas atividades funcionais. Vejam que conjunto de palestras extremamente interessantes, proferidas por nomes reconhecidos do mundo jurídico nacional. Corria o ano de 1992, eu era um jovem juiz substituto, meus cabelos eram pretos, e estava em Cuiabá, Mato Grosso, uma cidade quente, muito quente, trabalhando na 2ª Junta de Conciliação e Julgamento, quando chega, representando uma grande indústria de alimentos, o jovem advogado Dr. Kleber Souza Uac. A inquietação, a curiosidade, a competência, o dinamismo marcaram a atuação do Dr. Kleber. Ao lado do Dr. Kleber figurava também o Dr. João Marcelo Balsanelli, que hoje, até recentemente, compôs a nossa ENAMAT ao lado da ministra Maria Cristina Peduzzi. Jovens advogados muito talentosos que, para nossa alegria, abraçaram a carreira da magistratura. O Dr. Kleber, me cabe apresentá-lo, é um dos melhores juízes do trabalho do Brasil. Aliás, nessas minhas andanças pelo Brasil, participando de eventos e congressos, eu tenho assistido a inúmeras exposições de colegas magistrados, juízes de primeiro grau, desembargadores, e posso afiançar que nós temos um time de primeiríssima qualidade na primeira instância. E o Dr. Kleber faz parte desse rol de magistrados notáveis que se destacam também no exercício da docência. É detentor de título de pós-graduação, é professor e, não sem razão, foi escolhido para tocar aqui hoje num tema dos mais sensíveis, dos mais difíceis, que é o tema do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Nós sabemos, evidentemente, que o Código de Processo Civil, isso foi dito, proclamado por muitos daqueles que participaram da elaboração deste código, o incidente foi pensado para a Justiça do Trabalho. E por que isso? Porque nós, juízes do trabalho, formados que somos, com base numa doutrina social que busca assegurar a máxima efetividade das nossas decisões, sempre agimos
de forma bastante agressiva, e a expressão aqui é utilizada no bom sentido, para fazer realizadas as coisas julgadas. E neste propósito, nesta linha de atuação, me lembro de um desembargador aqui da 10ª Região, já aposentado, o desembargador Brás Henriques de Oliveira, que dizia para os jovens juízes num curso inicial de formação: doutores, a execução tem que incomodar. A execução tem que incomodar o devedor, invertendo a lógica do interesse na satisfação da coisa julgada. A partir do instante em que a atuação do juiz começa a incomodar o devedor, terá ele interesse em ver a coisa julgada adimplida. E nós, juízes, então, cumprindo a regra do artigo 878 da CLT, do impulso oficial nas execuções, saíamos conduzindo as execuções, cometendo alguns atos que eram qualificados como arbitrários, impugnados eventualmente em ações mandamentais, cassados ou não, pouco importa. O fato objetivo é que a atuação do juiz do trabalho, em fase de cumprimento da sentença, sempre incomodou. E era, segundo fomos doutrinados, para incomodar mesmo. Mas há situações e situações. O professor Fred Didier, neste tribunal, em mais de uma ocasião, disse: o IDPJ, que eu costumo brincar, não é primo do CNPJ, foi previsto, implementado para a Justiça do Trabalho. Porque nós, juízes, em alguma medida, conduzíamos a execução com uma dose de arbitrariedade. Decisões que decretavam a desconsideração da personalidade jurídica sem fundamentação. Decisões que sequer determinavam a citação do sócio, do responsável patrimonial secundário para compor o polo passivo da lide executiva, sem fundamentação. Aliás, muitas vezes sem sequer a própria citação, sem garantir o benefício de ordem. Ou seja, da noite para o dia, o sócio de uma pessoa jurídica devedora numa ação trabalhista acabava surpreendido com a apreensão de seu patrimônio, com a anulação de uma eventual transação que tenha celebrado envolvendo bens imóveis ou mesmo bens móveis, e, evidentemente, ações e mais ações, embargos de terceiro, mandados de segurança, embargos de execução, discutindo a legitimidade do procedimento observado pelos magistrados nessa busca incessante e legítima pela apreensão patrimonial necessária à satisfação da coisa julgada. Em boa hora, portanto, a meu juízo, especialmente observando a fase de cumprimento da sentença aqui do Tribunal Superior do Trabalho, nós sabemos, súmula 266, enfim, o recurso de revista em fase de cumprimento da sentença tem a porta bastante limitada, mas em muitos casos nós observamos que o artigo 5º, inciso 22, tem sido invocado para viabilizar o conhecimento de revistas em que se questiona a licitude, adequação, juridicidade de atos de execução conduzidos por nossos queridos colegas juízes do trabalho sem uma cautela mínima, sem o respeito mínimo ao sagrado, sacrossanto princípio do contraditório. Zélia, desculpe, era só para apresentar, mas eu me empolguei. Me empolguei na palestra do professor Kleber. Peço escusas, eu queria só apresentá-lo, mas esse tema me empolga, porque logo após o advento do Código, o ministro Barros Levenhagen determinou a realização aqui no TST de um seminário sobre execução à luz do novo CPC e etc. E me chamaram para falar, eu recém-chegado aqui ao tribunal, e vocês sabem, né, quem chega por último não senta na janela e cumpre as determinações, os convites do presidente. E fui falar para um auditório repleto de colegas magistrados do trabalho, no pleno do tribunal, e eu defendia e defendo a plena compatibilidade do IDPJ com o processo de trabalho. Matéria hoje que não suscita mais dúvidas em face do que se contém na Instrução Normativa 39, que o tribunal editou dispondo sobre as normas processuais aplicáveis ao processo de trabalho. Mas o fato objetivo é que o auditório era muito educado. Eu só não fui vaiado, mas o querido colega que expôs em sentido contrário foi ovacionado. Então, se a plateia naquele instante era hostil, e uma hostilidade contida, porque, na verdade, quando se fala em medidas de ordenação dos atos de execução, quando se fala em cautelas para legitimar ainda mais, viu, Marcelo, os atos
de apreensão e expropriação de terceiros que não figuraram originariamente na relação jurídica processual cognitiva. Quando se cogita, então, dessa extensão de responsabilidade, é preciso um pouco mais de cautela. E o IDPJ, que é uma nova forma de intervenção de terceiros, veio justamente para dar um freio de arrumação na condução das execuções nesse capítulo sensível, delicado, da afetação patrimonial de bens de terceiros. Seja como for, é um tema ainda muito atual, que tem suscitado diversos questionamentos, e ninguém melhor do que um magistrado de primeiro grau que está ali na linha de frente, na trincheira inicial do combate pela tutela em tempo razoável, tutela jurisdicional em tempo razoável, mediante a prolação de decisões substancialmente justas. A atuação do Poder Judiciário se legitima na exata medida em que nós cumprimos o devido processo legal, em que nós resguardamos o direito de defesa, enfim, as garantias processuais fundamentais da cidadania inscritas no texto constitucional e na legislação infraconstitucional. Com essas palavras, e pedindo escusas a todos pela empolgação, eu queria saudar e agradecer ao Dr. Kleber Souza Wack, titular da 10ª Vara do Trabalho de Brasília, que se soma a um seleto grupo de docentes que estão aqui compartilhando as suas visões e as suas experiências. Ao mesmo tempo, Dr. Kleber, eu queria pedir escusas, porque amanhã é dia de sessão e nós temos aqui um fantasma que nos assola, que são as planilhas. O tempo é bastante exíguo, a carga de trabalho é imensa e nós tentamos errar menos, revisando com alguma antecedência mínima possível as planilhas que vão à pauta na sessão de amanhã. Por isso, eu não vou poder assistir, mas saúdo a todos, especialmente o nosso expositor, e desejo que tenham uma excepcional tarde e apertem o Dr. Kleber por ocasião das perguntas, porque esse jovem magistrado tem talento e tem muitas respostas a oferecer a todos. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Minha voz não está muito boa, mas de vez em quando eu vou dar uma tossidinha. Queria inicialmente agradecer ao Cefast, ao ministro Guilherme não está aqui, mas agradecer a indicação do meu nome por ele, ao Fabiano, ao Max. É sempre um desafio, né, receber um convite desse. E eu tenho sempre encontrado plateias muito mais generosas do que eu mereço e tento pôr na minha cabeça que eu devo ficar mais calmo na próxima apresentação e mais calmo na próxima. Vou confiar também nessa plateia que vocês vão ser generosos comigo e entender um pouco do meu nervosismo, né? Até passar um pouquinho. Acho que lá daqui às 2 horas eu fico mais calmo, né? Quando eu recebo o convite para fazer uma palestra, uma exposição, palestra não. Eu costumo dizer que me convidem para a aula, né? E foi o que a Zélia me falou, vai ser uma aula, né? Aí, na hora que eu chego aqui, já começa a ficar desesperado, porque não é um auditório com um monte de gente. Eu gosto de ficar mais à vontade, eu gosto muito do debate, eu gosto de conversar e responder em cima da questão. Mas teria que ser uma exposição assim, então eu começo a preparar a aula. E eu tenho um problema com o tempo. Eu não sei quanto tempo eu falo, eu não sei quanto tempo eu tenho que estudar para poder falar a quantidade das horas que são me dadas, né? E eu também preparo o texto para poder me desculpar antecipadamente com a plateia. Se minha exposição não for boa, o texto é melhor, né? Vai ficar um texto para vocês. Eu espero dar tempo de eu dar mais uma revisada antes de ser entregue para todos que se inscreveram. Mas o texto é uma síntese do caminho que eu trilhei para fazer o estudo da exposição. Quando eu recebi o convite sobre o incidente, eu já havia falado sobre isso em Porto Velho, depois recebi um convite para falar em Santa Catarina, e pensei assim, eu sempre acho que não sei, isso é um problema psicológico, né? Tem 2 psicólogas aqui que podem me ajudar mais tarde. Eu sempre acho que vou falar para as mesmas pessoas. Um professor amigo meu falou, Kleber, para que você vai estudar tudo de novo? É outra pessoa que vai estar lá, né? Não, eu fico achando que eu tenho que estudar mais, que alguém já viu.
Eu poderia repetir, mas eu talvez não consiga fazer uma palestra repetitiva, uma aula repetitiva. Aí eu vou e estudo tudo outra vez. Na primeira vez, foi como mais ou menos o ministro falou aqui. Me chamaram para Porto Velho, falei, vou falar sobre o incidente, está no CPC, eu não tenho a menor dúvida que isso aí vai aplicar no processo de trabalho. Quando chegamos lá para apresentar, eram 4 horas a exposição, começou a ter um burburinho na turma, né? Eu falei, mas fiquei meio sem entender, né? E até que nós começamos a receber umas questões meio pesadas e tal, totalmente contrário. E, a partir daí, houve uma grande polêmica, nossos colegas todos se posicionando contrariamente à aplicação do incidente, e aquilo foi uma surpresa para mim. Quando eu fui a Santa Catarina para falar também, novamente, desse tema, fui eu para debater junto com o Guilherme Feliciano, que é o presidente da ANAMATRA. Eu me concentrei mais nos aspectos teóricos. Falei muito sobre a aplicação, sobre o artigo 15, sobre a utilidade, sobre a vantagem, sobre o contraditório. Mas agora, digo, naquela época, em outubro do ano passado, já tinha a Instrução Normativa 39. Então, quando saiu a Instrução Normativa, eu falei, não, agora acabou, né? Não precisa mais, não sei nem por que me convidaram, né? E eu tive a felicidade de participar desse evento da escola junto com o professor Fábio Ulloa, ele que cunhou essa expressão teoria maior e teoria menor que a gente fala tanto. Ele fez a conferência e depois eu e Guilherme participamos de um painel. Para esse aqui, quando eu recebi o convite, eu pensei assim, vamos dar uma olhada na aplicação da teoria nos tribunais. Vamos ver como é que ela funciona nos tribunais. Depois eu estava olhando a propaganda e falei, não, mas exatamente é isso. O painel, aqui, aliás, a palestra de hoje deveria ser mais voltada para falar sobre a teoria 1 ano depois da implantação do incidente. Só que, para chegar nos tribunais, essa aplicação do incidente, 1 ano é muito pouco tempo, não é? Ainda mais para chegar até o STJ e aqui no TST. Aqui no TST nós ainda temos uma dificuldade, porque a matéria de execução, a jurisdição sobre execução no TST é limitada a questões constitucionais, então é muito mais complicado subir aqui. Então, eu fiz uma coisa diferente. Havia um ponto que me intrigava muito sobre a aplicação da teoria da desconsideração no processo de trabalho. Nós ouvimos falar da teoria maior e da teoria menor. Eu dei um curso sobre execução trabalhista para formação de formadores aqui na INAMAT, e a jurisprudência trabalhista ela é desafiadora. Tem hora que nós encontramos a teoria maior, muito poucas vezes, mas tem, e na grande maioria nós encontramos a tese da teoria menor sempre repisada, né? Mas por que nós temos essa diferença? Por que tem afirma-se que na Justiça do Trabalho se aplica a teoria menor, mas a gente também encontra a teoria maior aqui. Então, vamos olhar desde o princípio. Então, a partir de agora, senhores, espero que dentro das minhas 2 horas eu consiga completar o material. Se eu terminar antes, a gente abre um pouquinho para o debate, mas não precisa me apertar, igual o ministro falou, não, porque aquilo lá, até na primeira parte da apresentação, achei que era meu amigo, né? Desde 92 nós nos conhecemos, não aperta ele. E só fazer uma justiça. Quando eu conheci o ministro Douglas, em 92, realmente nós éramos 2 meninos ainda, ele era bastante jovem, né? Eu também, e a Justiça do Trabalho nunca foi, naquela época, o meu ponto de interesse. Eu era advogado tributarista, o João Marcelo sim, era da área trabalhista, e o João me falando da Justiça do Trabalho e daquela empolgação da Justiça do Trabalho. Eu queria mais a área civil, eu queria mais a área criminal, ou a área tributária. E eu conheci o ministro Douglas, naquela época era o juiz de trabalho substituto, e do jeito que ele fala aqui, naquela época também era dessa maneira, aquele homem calmo, tranquilo, muito inteligente. Conversava com ele, a gente falava de direito do trabalho, mas falava de Constituição, e falava de civil, e falava de processo. E eu fui encaminhando para a Justiça do Trabalho, e fui acompanhando a carreira do ministro Douglas, como juiz titular, depois veio para a 10ª, depois chegou a desembargador, depois ministro. E eu dizia para ele uma coisa que eu fiquei surpreso de ouvir dele agora. Para mim, sempre foi um dos juízes referências para mim, porque eu nunca me detive num debate com ele, numa conversa,
tratando só de aviso prévio, 13º, hora extra, coisas que se falava na década de 90 sobre a justiça do trabalho. E desde que eu tomei posse, mirando na impressão que eu sempre tive dele, uma boa impressão que eu sempre tive do ministro Douglas, eu posso dizer que tenho 23 anos de magistratura, 23, 94 a 2017, né? Não sou bom de matemática, né? Eu tinha feito engenharia, não é isso? Nunca, posso dizer, nesses 23 anos, eu não me lembro de ter sentido frustração na área trabalhista por aquilo que a gente ouvia falar, de que na justiça do trabalho nós vamos cuidar só de matéria de aviso prévio e tal. Não. Passado essas 2 décadas, a justiça do trabalho ela tem um papel relevantíssimo, cada vez maior no cenário nacional. Eu digo, basta olhar a pauta do Supremo Tribunal Federal para perceber como o direito do trabalho é importante, né? E como é importante o que nós fazemos na justiça do trabalho, não só como juiz, mas como advogado, como servidores, como é fundamental o que nós fazemos. E, por isso, também é fundamental a nossa formação. É fundamental a gente se questionar diante das ferramentas que nós temos nas mãos e dos desafios que nós temos para enfrentar. Fica aqui, então, esse meu convite. Vamos fazer um passeio sobre essa questão da teoria. Peço a vocês assim, que esvaziem um pouco a cabeça com aquilo que vocês sabem sobre a teoria, não é para esquecer, não, né? E tentem observar o que impressiona mais a vocês dentro do que eu vou expor aqui. Eu vou colocar a vocês os pontos dessa trajetória e muitas das coisas porque eu passei aqui no exame, no estudo para preparar, são coisas que me inquietam, são pontos de relevo que são importantes da minha formação e que me inquietam também. Geralmente, na primeira página da minha exposição, eu coloco aqui o que espero vencer na exposição, né? Vamos chegar no final, o que nós vamos aprender, né? Deixei em branco essa aqui, porque quando eu cheguei no final do meu estudo, da preparação, fiquei com a nítida impressão de que eu não sei nada da teoria, que eu não aprendi foi nada. Então, talvez a minha palestra seja para que vocês desaprendam sobre a teoria da desconsideração. Vamos começar na primeira parte, na parte fundamental. Vamos esquecer o direito, vamos pensar nas relações humanas e sociais. O professor Harari é um best-seller, acho que deve ter na plateia muitos de vocês que já devem ter lido esse livro, se não, eu até recomendo. Ele tem um livro chamado Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele faz uma digressão histórica sobre como nossa espécie chegou aonde chegou. Uma parte importante do livro dele, um parágrafo importante que eu separei quando estava lendo, é esse aqui. Nós acreditamos em ficções, e por causa desta nossa crença em ficções, nós temos a capacidade de nos unir em cooperação. E aí ele diz, né, sobre o macaco, né? Isso me lembra também um filme que eu assisti, né? Diz que o problema todo começou quando um macaco virou para o outro e falou assim: o sol mandou você me dar essa banana, né? Já era o nosso primo evoluindo. Eu imagino que o autor é ateu, e eu também não estou pregando ateísmo aqui também para ninguém, não. Estou só traçando aqui um ponto importante da questão humana. A crença. Nós acreditamos em ficções. Por causa dessa nossa crença em ficções, nós unimos, nos cooperamos. Aí ele diz aqui, imagina no século XIII, se nós fizéssemos um negócio, ou antes, né, da Lex Petelia, quando a execução ia até ao corpo humano, né, desmembrava o corpo humano. Quem ia ter coragem de empreender, sabendo que qualquer endividamento poderia levar você à ruína, ter a sua família... No livro está destituída, mas eu acho que é destruída. Quem iria ter coragem de empreender? Por causa dessa nossa propensão de acreditar em determinadas coisas e difundir crenças entre nós, nós criamos as empresas, as pessoas jurídicas. Ele até menciona, nos Estados Unidos, chamado corporação, embora não tenha corpo, né? Nós evoluímos até aqui.
esta parte da Constituição eu reputo fundamental, não só porque ela é um fundamento da República, mas porque diz ali, um Estado democrático de direito, e aqui nós temos valores sociais do trabalho e, no mesmo inciso, a livre iniciativa. Veja, esta é a nossa sociedade. Aqui está o alicerce, todos aqui também, mas aqui está o alicerce da centralidade, da dignidade humana, da centralidade do direito do trabalho na Constituição. E é um marco civilizatório e é um marco que revela um Estado democrático. Então, veja a matéria-prima com que nós lidamos no direito do trabalho e nas execuções. Quando houver um choque entre esses dois valores fundamentais, como é que nós resolvemos a questão? Não podemos sopesar nem para um lado, permitir que a livre iniciativa solape os direitos humanos, os direitos dos trabalhadores, e não podemos também exagerar na dose da valorização em detrimento da livre iniciativa, porque nós vamos estar corroendo um dos alicerces da nossa evolução humana. Mas, na sociedade, quando nós temos essa ficção da sociedade jurídica, a empresa, a personalidade jurídica, nós podemos colocar no mesmo grau de importância os trabalhadores, os clientes e consumidores, o meio ambiente, o Estado e outras sociedades empresariais. Aqui nós temos a distinção entre credores negociais, que são outras empresas fazendo negócios entre si, empresas fazendo negócio com empresas, e aqui credores não negociais, trabalhadores e clientes e consumidores. Não negociais por quê? Numa relação entre o trabalho e o capital e a empresa, e numa relação de cliente, consumidor e uma empresa, temos como exigir garantias nessa relação? Não temos. Mas aqui tem. Na relação de iguais, eles têm como tratar de garantias entre eles. Então, podemos colocar na mesma posição? A resposta parece evidente, não podemos. Nesse ponto, nós podemos já perceber alguns elementos que vão acompanhar o exame da teoria da desconsideração. Nós temos créditos trabalhistas que são fundamentais, são super privilegiados, e não só os trabalhistas, os acidentes de trabalho também. O princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que é o alicerce basilar do direito comercial. E, para entender isso, senhores, o princípio da proteção do trabalhador está para o direito do trabalho, como o princípio da autonomia da personalidade jurídica está para o direito comercial, o direito das sociedades, né? Então, é muito, muito relevante para eles também. Nós vamos ver as figuras da fraude, o abuso de direito, o desvio da finalidade, como motivadores da relativização e da autonomia da pessoa jurídica. E vamos perceber que o processo é um instrumento para a solução dos conflitos estabelecidos. É por isso a disciplina do incidente. Como que essa teoria da desconsideração iniciou? São 4 princípios que foram sistematizados primeiro por Hofstede, um alemão, um estudioso alemão. Eu coloquei o enunciado e coloquei um comentário aqui da doutrina de Pagani. Primeiro princípio: se for verificado o abuso da forma da pessoa jurídica, o juiz pode não respeitar essa forma e impedir o alcance do ilícito que está sendo perseguido. Assim, ele vai se afastar do princípio da autonomia, vai levantar o véu societário e atingir o sócio que se vale da figura da pessoa jurídica para incorrer em abuso de finalidade e cometer fraude. Certo? Notem, aqui não precisa, o estudo do Hofstede verifica, não precisa lei. Nós temos aqui o juiz atuando, é quase uma questão moral, quase uma questão ética, né? Segundo princípio, senhores. Esses princípios, por favor, tenham ele como o DNA da teoria da desconsideração. Não é possível desconsiderar a autonomia subjetiva da pessoa jurídica somente em razão de não se ter realizado o escopo de uma norma ou a causa jurídica, ou a causa objetiva do negócio jurídico. Aqui, senhores, é a mera inadimplência de uma determinada obrigação. Ela poderia autorizar a desconsideração da pessoa jurídica? Segundo o princípio. Não é esta a vertente
que motiva o levantamento do véu societário. Isto é a livre iniciativa, garantir a formação de uma pessoa jurídica, um capital específico, o objetivo de empreendimento e os riscos do negócio. Então, o negócio deu errado, não é motivo para o levantamento da teoria. Daí agora você já pode começar a se perguntar, então como é que nós chegamos na teoria menor, né? O terceiro princípio, eu coloquei duas vezes o enunciado, uma de Pagani e outra do Fábio Ulloa Coelho, porque parece complicada a primeira redação, né? Aquela redação. Aplica-se à pessoa jurídica norma sobre capacidade ou valor humano, se não houver contradição entre os objetivos e a função daquela. Que é isso? Nós vamos pegar e levar para a pessoa jurídica determinadas características humanas, qualidades humanas. Vou simplificar, uma pessoa declarada inimiga durante uma guerra, né? Uma determinada nacionalidade é inimiga durante uma guerra, você pode transferir a natureza essa nacionalidade dos sócios para a pessoa jurídica. E assim você pode obstar negócios em razão da nacionalidade, né? Tem também assim, o bloqueio de bens, essas coisas, né? Congelamento. Quarto princípio. Se as partes de um negócio jurídico não podem ser consideradas um único sujeito apenas em razão da forma da pessoa jurídica, nós podemos desconsiderar a pessoa jurídica para aplicar a norma cujo pressuposto queria justamente a diferenciação. Meio complicado essa redação, eu coloquei também duas aqui. Se por meio da forma da pessoa jurídica se oculta o fato de que as partes de determinado negócio são, na realidade, o mesmo sujeito, é possível desconsiderar a autonomia adjetiva da pessoa jurídica. Isso ocorre nas hipóteses em que deve aplicar uma norma baseada na diferenciação ou identidade das partes do negócio jurídico. Aqui tem um exemplo. Uma licitação não pode participar funcionário de determinado órgão público, então não pode admitir que participe desse certame uma pessoa jurídica cujo controle, essa palavra também vai aparecer bastante na teoria da desconsideração, seja exatamente daquelas pessoas que estariam proibidas de participar. Perceberam dos 4 vetores fraude, o desvio de finalidade, né, desvio de finalidade. A outra regra é protetiva, ou seja, é o espelho da primeira. Não se aplica a teoria por mera frustração da obrigação. A terceira, nós podemos deixar de olhar só para a personalidade jurídica e buscar características humanas para poder fazer a desconsideração. E a quarta, para que evite o desvio do cumprimento de determinada norma, nós também podemos ir mais a fundo no exame da composição daquela sociedade, verificar de quem é o controle e, a partir daí, fazer aquilo que é chamado de desconsideração da personalidade jurídica para entender que o negócio que está sendo feito não é uma pessoa jurídica com uma personalidade independente, é exatamente aquela pessoa que não deveria estar celebrando o negócio. Aí eu cito aqui, senhores, uma palestra que teve numa jornada aqui do CJF, professor Antunes, de Portugal, o problema das multinacionais. Aqui só tem jovem, não vão lembrar desse caso, mas em 84, eu me lembro na televisão, aquela notícia terrível, né? O vazamento do gás numa filial da Índia, milhares de pessoas mortas por causa do vazamento, instantaneamente, né? Agora, olha quantos por cento tinha esta empresa. A expressão filial aqui, o professor é português, acredito que ele se refere mais à linguagem do direito português, mas essa filial aqui, quer dizer, é uma personalidade jurídica distinta. Apesar de integrar um grupo econômico, é uma empresa distinta. Olha o capital que ela possuía. 0,5% do total dos danos que ela causou. Depois, vocês vão lembrar de outros grandes danos que o planeta já testemunhou no Alasca, no Golfo do México, né? E diversos outros que não são noticiados, porque não ganham impacto na mídia. Mas, olha, então, nesse ponto, o meu convite para reflexão é para observar o dilema que nós temos em razão
do direito construído, não só no Brasil, em termos planetários, né? Planetário, de deixar uma pessoa jurídica com a personalidade independente, né? Autônoma e com uma atividade econômica que pode provocar danos muito maiores do que ela seria capaz de suportar. E a questão aqui é o seguinte, nós estamos olhando aqui, ela tem 0,5%, essa empresa cometeu um dos maiores desastres ambientais do planeta. Ela tem 0,5%. A pergunta é, será que ela conseguiria, uma empresa que tem 0,5% do dano que ela é capaz de produzir, se ela não integrasse um grupo econômico poderoso, será que ela conseguiria se constituir e ingressar numa atividade econômica tão arriscada, contando com apenas 0,5% da capacidade de dano que ela tem? Ou será que esse tipo de cenário só se desenha quando nós temos grandes conglomerados que podem selecionar as atividades de risco, inclusive selecionar o local de desenvolvimento dessa atividade de risco, já pesando os riscos que poderia vir a suportar no futuro? Aqui no Brasil, nós temos a tragédia de Mariana, né? Aquela empresa, eu não vou entrar nesse detalhe, só estou fazendo uma alusão ao fato, é uma empresa grande, me parece que a empresa não é tão grande assim, mas quem é que integra o corpo societário? Vocês têm que responder, senão estão dormindo aí. Quem é? Não é a Vale? Então, que é uma grande empresa, a maior empresa de mineração no mundo, não é? Então, é uma coisa que nós temos que pensar. Será que pequenas empresas, pequenos comércios, pequenas indústrias conseguem se aventurar no mercado tão arriscado, de dano tão capital, se não tiver por trás um grande conglomerado? E como é que nós vamos alcançá-la? Né? O professor Antunes, ele coloca 3 estratégias. E aqui, senhores, eu também vou pedir, não pensem com a cabeça de profissionais do direito do trabalho, porque, para nós temos a figura do grupo econômico. Então, a gente vai, mais ou menos, pensar assim, eu estou familiarizado com essa questão aí, poderia seguir o grupo econômico, etc. Não, no direito civil, essa questão do grupo econômico também ela não tem uma personalidade jurídica, né? Que seria esses conglomerados multinacionais. Então, ele diz, a primeira questão é nós pegarmos a teoria clássica do direito comercial, né, de autonomia da pessoa jurídica e de poder de controle societário e aplicar. Elas são independentes. Isso não vai responder o problema do primeiro exemplo. A segunda estratégia é nós pensarmos em controle societário e grupo econômico. Ele diz, professor, que a partir daí nós poderíamos aplicar aqui a teoria da desconsideração. Mas, com razão, ele aponta, seria casuístico, como é casuística a aplicação da teoria até hoje na jurisprudência. Seria casuístico, haveria casos em que nós chegaríamos até lá na responsabilidade e outros casos não haveria, não chegaríamos até lá. Como é casuística a teoria da desconsideração desde os seus estudos iniciais, né? Aquele famoso exemplo clássico do Salomão, né? Versus Salomão, né? Ele, proprietário, sócio proprietário, controlador, se tornou credor com garantia privilegiada no valor de praticamente todo o patrimônio da empresa. E assim se resguardou, em eventual quebra da empresa, ele teria para si todo o patrimônio, né? E ele ganhou a causa, na última instância ele ganhou a causa. Os credores ficaram a ver navios, porque ele conseguiu blindar o patrimônio dele com uma garantia para si próprio, né? A terceira estratégia seria você identificar, você identificar uma sociedade-mãe, né, esse é o modelo dual, né? A responsabilidade da sociedade-mãe só passa a ser exigível se ela realmente tiver efetivo poder de controle, ou seja, nós teríamos esses grupos econômicos, mas se não houver efetivo poder de controle, ou seja, se houver realmente independência entre as empresas, a responsabilidade não alcançaria as demais. Se não houver, se houver efetivo controle, alcançaria. Ele diz que também, isso aqui foi adotado na Alemanha, mas ele diz que também não funcionou. E, de fato, fazendo aquela questão que eu coloquei há pouco, de determinadas atividades de risco
serem, por coincidência ou não, tocadas por empresas de grande poder econômico e não por pequenas empresas, né? Que diferença faria essa questão do controle ou da independência, né? Talvez não alcançássemos o fundo da responsabilidade. Vamos pegar um exemplo dessa reserva mineral, o Renca, não é? Vou falar um passando também aqui, não sou especialista na matéria. Grande crítica sobre o decreto que retirou, né, o novo decreto que validou o anterior, anulou o anterior, que tratava de reserva mineral, uma proteção de reserva mineral, ou seja, vedava a exploração de minério daquela área lá. Vedava para quem? Vedava para grandes empresas organizadas que vão fazer exploração como negócios do grande capital. Mas e o pequeno garimpeiro? Aquela reserva está protegida do pequeno garimpeiro? As reportagens indicam que não, estão lá causando danos imensos. Mas será que o dano daqueles pequenos garimpeiros se compara com o provável dano de uma grande empresa? Não vou dizer que a grande empresa, eu vi uma entrevista outro dia no Globo News de um especialista em mineração, ele dizia que o dano que as empresas causam é menor, sempre há dano, mas é menor do que os danos causados pelos garimpeiros formiguinha, né? Um trabalho de formiga. Mas vai depender da quantidade de formiga ou não sei qual dos danos vai ser maior. Por fim, o professor Antunes ele coloca o choque entre essas duas bases do direito comercial. Ele chama de vacas sagradas do direito comercial. Por um lado, ele diz, na área do direito comercial, nós entendemos que a pessoa jurídica é independente dos membros que a integram, ela tem patrimônio autônomo, ela tem direção autônoma, ela tem finalidade própria, que não se confunde com os interesses particulares. Como que poderia conviver a premissa da autonomia de uma pessoa jurídica com a ideia de controle da pessoa jurídica? Ele diz que, enquanto o direito comercial não rever essas vacas sagradas, que é infenso ao controle e incensa a autonomia, esse dilema da responsabilidade das grandes corporações não vai ser resolvido. Eu não sei se seria tão pessimista quanto ele, mas nós não vamos resolver esse problema também aqui. Prestem atenção nessas duas questões aqui, que são mais elementos que compõem a teoria. Agora vamos para os pressupostos específicos previstos em lei. Vamos tratar da teoria na legislação brasileira. Aí você pode perguntar assim, mas onde é que está o processo, né? Lembra da parte inicial? O processo é o local onde nós vamos resolver esses dilemas. Então, guardem aí um pouquinho, que nós vamos chegar lá no processo, lá na parte final. A CLT, ela tem, isso aqui, senhores, eu não estou dizendo que é teoria da desconsideração em si. Não como eu imagino que vocês tenham a ideia da teoria da desconsideração. São artigos que estão sempre referidos quando tratamos da teoria da desconsideração. Então, quando falamos em teoria da desconsideração, invariavelmente, na área trabalhista, nós acabamos desaguando em determinados dispositivos. Mas vamos tentar conceituar, vamos ver se alguém na plateia poderia me responder. Vamos conceituar a teoria da desconsideração como nós conhecemos agora, vamos então lembrar do que a gente sabia? Posso pedir para colega? Qual é o seu nome? Yadson? Yales. Você poderia, Yales, resumir para mim a teoria da desconsideração de maneira simples? A teoria é atingir o patrimônio, a busca de desconstituir a pessoa jurídica. Pode falar no microfone, por favor. De desconstituir a pessoa jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, né? Alguém quer complementar para mim? Você gostaria de complementar? Não, como o senhor já colocou, é tirar o véu, né, que oculta a empresa para conseguir chegar e lograr êxito no intento de obter os bens que estão por trás. Vocês são servidores? Advogado? Então, tá. Vamos pegar um caso que vocês já fizeram isso.
Pode ficar com o microfone. Vamos pegar um caso que vocês... Os advogados poderiam levantar a mão para mim, só para eu ver o percentual. Vocês estão em minoria aqui? Estão em minoria, né? Doutor, como é seu nome? Osival. Usival? Rosival. Doutor Rosival, vamos pegar um caso que o senhor pediu a aplicação da teoria da desconsideração. O senhor poderia resumir para mim, a última vez que o senhor pediu isso, como é que era o caso? Sem citar nomes de ninguém. Tá. Numa demanda trabalhista, a empresa simplesmente tinha ocultado valores, a gente não conseguia encontrar nada, e alguns bens que anteriormente pertenciam à empresa tinham sido transferidos, os bens tinham sido transferidos para alguns parentes dos sócios da empresa. E como o senhor soube, se puder revelar, se for segredo de... Como o senhor soube que os bens haviam sido transferidos? Foi feita uma pesquisa entre os bens que a empresa tinha anteriormente, por indicação do próprio empregado. Eles tinham tais e tais bens. Fomos atrás e identificamos quais os bens e depois, na posse de quem estariam hoje, certo, naquela data. Obrigado. Eu não sei se fica na ideia de todos aqui que, quando nós falamos da teoria da desconsideração, a gente tem quase a impressão de que ela é uma subsunção do fato à norma. Quase como, vou exagerar aqui, Código Penal, matar alguém. Matei alguém, o fato, estou submetido ao dispositivo. Alguém tem uma visão diferente, não sei se, de que a aplicação da teoria da desconsideração seja uma subsunção de fato à norma, como descreveu o doutor Rosival? Verifiquei os bens, houve uma involução do patrimônio, descobriu que o patrimônio estava na mão de outrem. Vou pedir a desconsideração. Então, o que nós temos aí? Provável blindagem patrimonial, fraude, né? E vou pedir a desconsideração. Nós estamos falando... Aí eu pergunto, tem alguma regra que descreve esse fato, senhores? Não tem. Então, notem, a aplicação da teoria da desconsideração não é uma subsunção de fato a determinada norma, é uma construção. É uma construção. E aí voltamos à primeira premissa lá, quando falamos da figura do juiz, né, diante do caso. Primeiro, é quase um desafio moral. Não permitir que a fraude perpetrada pela conjunção de aplicação de regras jurídicas resulte na obtenção de um ilícito. Como ela é uma construção, os artigos da CLT, vocês vão puxar pela memória, vão perceber que, quando falamos em teoria da desconsideração, esses artigos quase sempre aparecem. Não todos, um ou outro, vão aparecer. A figura do grupo econômico, nós já falamos de grupo econômico, né? Até agora. O direito comum como fonte subsidiária, porque nós vamos para o direito comum, no processo do direito do trabalho, no processo trabalhista, vamos para o direito comum. A regra geral de nulidade em combate às fraudes trabalhistas, o nosso famoso artigo 9º, a figura da sucessão trabalhista, e aqui eu cito uma OJ, por causa do 448A. Vocês lembram daquela sucessão das ferrovias, da privatização, né? Geralmente, a jurisprudência trabalhista ela havia sido construída no sentido de que o sucessor assume o patrimônio. Então, apesar de nós termos regras do 10, do 448, né, dizer que a mudança na estrutura jurídica da empresa não afeta, porque se houve uma sucessão, eu passo a ter um novo empregador e os meus créditos são exigidos do meu novo empregador. Mas, quando veio aquela questão da privatização da ferrovia, há uma OJ, acho que vou falar de cabeça, não sei se é 225, que trata dessa sucessão. E aí há uma responsabilização mútua, tanto de quem fez a concessão, quanto daquele que assumiu o serviço público, né? O antigo serviço público, com a privatização. O 448A, se eu não me engano, falando de memória, ele está blindando essa questão.
só vai poder buscar do sucedido se aquela sucessão se deu em fraude. Aí vocês vão ter as duas pessoas jurídicas para poder buscar exigir a responsabilidade. Quando eu falo no artigo 2º, da figura do empregador, e do artigo 455, há aqui um aspecto processual muito interessante. E, eu acredito, pouco observado, pouco anotado na doutrina. Note que, quando se fala que empregador é a empresa, e fala em grupo econômico, o que nós temos na definição, que, na verdade, leiam com atenção o artigo 2º da CLT na sua redação original. Ele tem agora um parágrafo 3º acrescentado, se não me engano, né? Com a lei da reforma. Esses artigos estão mencionados já com a lei da reforma. Se vocês lerem com um pouco de atenção, vão perceber que a CLT não define grupo econômico. Não define, ela diz assim, empresas sob controle, né? Só que a jurisprudência evoluiu, são empresas que não estão sob controle, são empresas que andam, às vezes, na mesma linha, no mesmo horizonte. E o parágrafo 3º vem para dizer aquilo que já se registrava aqui e ali na jurisprudência. Não basta mera identidade de sócio. É preciso integração de interesse, comunhão de interesse, e usa um E. Na verdade, na minha leitura, deveria ser um OU, porque o parágrafo 3º ele também não ajuda a definir o grupo econômico. Mas aí eu me lembro de uma frase do poema da Cecília Meirelles, né? Sobre liberdade. Né? Diz assim, liberdade é essa palavra que não há quem a defina e ninguém que não a entenda. O grupo econômico é mais ou menos assim, né? Nós estamos vendo, sabemos o que mas não conseguimos definir. Como vamos definir o grupo econômico? Olha, pela jurisprudência, vocês vão perceber que a definição se dá assim por faíscas, né? por pequenas linhas, como mandar um preposto único para a audiência. Comunhão de interesse. Né? Se eu tenho preposto só para tratar do meu interesse, empresa A, e do interesse da empresa B, eu tenho, por ali, um comum interesse. Agora, com a nova reforma, o preposto vai poder ser profissionalizado, não vai precisar ser empregado, né? Fica mais difícil identificar essa comunhão de interesse ali. Bom, outro artigo que demonstra aspecto de legitimidade processual, então, quando faz aquela figura da empresa, será a empresa tal, o empregador, mas qualquer empresa do grupo econômico. Isso é legitimação para responder em juízo. No 455, que é aquela do empreiteiro, subempreiteiro, é a mesma coisa. Tanto o empreiteiro quanto o subempreiteiro responde pela obrigação, o empregado do subempreiteiro pode cobrar do empreiteiro. Né? E o empreiteiro terá o quê? Direito de regresso. Esse é um aspecto processual interessante, porque, na teoria da desconsideração, nem sempre haverá direito de regresso. Caso de fraude, por exemplo, né? Se eu, sócio controlador, estou cometendo fraude, confusão patrimonial, como a empresa vai ter algum direito de regresso contra mim se eu e ela estamos numa confusão só? Né? E a responsabilidade limitada do sócio retirante. Essa aqui, 10A, é um artigo um tanto quanto confuso, porque parece que era para melhorar e parece que piorou. Né? Há uma interpretação aí que o sócio vai responder por todas as ações que estiverem ajuizadas, né? Mesmo que ele já tenha saído 2 anos depois. Aí. Então, mas é uma limitação. Só que tem uma jurisprudência também, surge no STJ, essa eu não coloquei no texto, mas podem pesquisar. Eu vi uma jurisprudência onde colocava a teoria da desconsideração e a questão do sócio. Porque o sócio tem responsabilidade até 2 anos depois do seu afastamento. Ele responde pelas obrigações. Mas isso é teoria da desconsideração? Porque eu vou chegar até ele pelo Código Civil, não é? Ou isso é um freio à teoria da desconsideração. Na jurisprudência que eu li do STJ, ele alcançou o sócio, mesmo depois dos 2 anos, por causa de elementos
naturais, ou seja, aqueles da origem da teoria da desconsideração, que está naqueles 4 vetores iniciais que nós vemos aqui. Fraude, por exemplo. Então, cometo uma fraude, depois me livro dela porque me afastei da sociedade há 2 anos. Né? Código do consumidor. Aqui, teoria menor. Eu já coloco, porque eu sei que está na memória de vocês. 28, parágrafo 5º. Olha que coisa interessante aqui, senhores. Poderá desconsiderar o caput, não é a teoria menor. Poderá desconsiderar quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação de estatuto do contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento. Olha aqui. Encerramento da pessoa jurídica, mas provocado por má administração. Lembro da jurisprudência do STJ, simulado sobre encerramento? Como é que é o seu nome, colega? Você. Fala o seu nome. Fernando, lembra da súmula? Acho que é 435, né? Então, vamos olhar ela aqui, né? Aliás, não vamos olhar agora, não. Eu deixei ela por último aqui, porque eu não coloquei como pressuposto específico previsto em lei. Essa aqui é da antitrust, né? Concorrência. Aqui, olha, também é chamada teoria maior. A desconsideração, má administração aparece aqui também. Olha de novo a teoria menor. Meio ambiente. Eu não vou falar mais, porque né, aquele exemplo da Union Carbide já é bastante dramático. Né? Aqui, o que se consagrou, teoria maior, a regra matriz da desconsideração da pessoa jurídica. Novamente, aparecem as mesmas palavras que nós estamos conversando aqui. Abuso, desvio, finalidade, confusão. Né? Poderá o juiz decidir, olha, alguém tem que requerer, e não é o juiz, o Ministério Público, certo? E avançar em relação aos bens dos sócios. Olha que interessante, em direção aos bens dos sócios. E nós vimos falando desde o princípio sobre fraude, né, abuso e sobre poder de controle. Mas a regra matriz fala dos administradores, os sócios, mas não menciona o poder de controle. Quer dizer que não teria que se observar o poder de controle? Não. Não necessariamente. Pode ser que tenha que observar o poder de controle, sim. Há outras regras, né, que complementam. Por exemplo, na sociedade anônima, é só o sócio controlador que vai responder. No desporto, senhores, nós temos leis explícitas sobre a aplicação do artigo 50. Aí, vou fazer uma pergunta aos advogados aqui também. Qual dos senhores vai pedir a desconsideração apenas com base no artigo 50 do Código Civil? Levanta a mão para mim. Ninguém? Aí a pergunta, né? Por que nós temos uma regra explícita sobre a aplicação da teoria da desconsideração dos dirigentes somente em caso de abuso, fraude, confusão, má gestão, etc. E nós vamos para a teoria menor. Se nós já percebemos que a aplicação da teoria da desconsideração não é a subsunção de um fato a determinada norma, mas é uma construção. Então, o que é que nos impele a construir esse raciocínio? Não é o Código do Consumidor? Vamos para frente. Aqui, no desporto, e o desporto é bastante curioso, senhores. Eu sei, estou atuando como juiz auxiliar da execução no TRT 18, e eu tenho que lidar com as execuções dos clubes desportivos. São entidades que, a rigor, sem fim lucrativo, são entidades que, por mais que sejam terríveis as administrações, até por falta de continuidade, de profissionalismo da administração, elas não podem ser submetidas a uma recuperação judicial. E como é que resolve o problema dessas entidades? Os administradores, aliás, é vedado a remuneração para eles. E como é que... É por isso que a regra ali, ao menos em tese, porque talvez aqui boa parte do vídeo, como é que há gestões de grandes clubes, de grandes cidades esportivas, sem remuneração?
é meio estranho, né? Mas essa estrutura jurídica, por isso também vem a questão do artigo 50. Ah, mas eu duvido que o administrador não esteja sendo remunerado ou que não esteja havendo aproveitamento, ainda que de maneira transversa. Bom, aí nós temos fraude. Aí nós podemos passar por cima dos 50. Mas, se não temos nada, a estrutura jurídica de funcionamento de entidade esportiva recomenda a observação do artigo 50. Agora, vamos olhar na jurisprudência. Eu começo pelo Código Tributário Nacional, o artigo 135, o inciso 3º, que é justamente o que trata da dissolução irregular da sociedade. Lembra que nós vimos ela também no Código do Consumidor, né? O STJ decidiu que, se não for localizado mais a empresa no endereço, é considerado dissolução irregular. E, assim, pode avançar em direção aos sócios. Mas quais sócios? Isso o STJ não decidiu. Faz parte de um repetitivo e vai decidir se é o sócio que tinha poder de controle e que, ao mesmo tempo, era o sócio à época da dissolução, ou se é o sócio que não tinha poder de controle na época do fato gerador da obrigação que está sendo executada, mas era aquele sócio no momento em que a empresa foi dissolvida irregularmente. Aí eu pergunto também aos senhores, o que é uma empresa dissolvida irregularmente? Ah, é aquela que não é encontrada do endereço conhecido. Mas e se a empresa não tem mais como funcionar? Vivia de aluguel, pagava aluguel e não tem mais como pagar aluguel. Deveria ser o endereço de um dos sócios, né? E se eu esqueci, sou o sócio controlador, estou afundado em dívidas e esqueci de comunicar à Receita que a empresa fechou, não tem mais como pagar aluguel daquela unidade, daquele imóvel, e agora vai funcionar no meu endereço, eu estou cadastrado no contrato social, sou o sócio controlador, esqueci de informar. Se eu puder provar, ou que eu informei, e que houve um problema na Receita, no registro da minha informação, eu ainda serei responsabilizado? E onde é que eu vou fazer essa informação depois que o STJ verificou que a empresa foi encerrada? E vamos transportar processo de trabalho depois que o próprio processo de trabalho verificou, com base no artigo 28, o encerramento da atividade. Onde eu vou me defender? Quando houver o redirecionamento, olha aqui, nós vamos, está na outra página, né? Nós vamos aplicar a teoria da desconsideração. Mas como vou aplicar a teoria da desconsideração? O que é a teoria da desconsideração? Não era fraude ou abuso? No caso do artigo 135, eu não estou levantando o véu da sociedade. Eu estou indo diretamente ao sócio, sem levantar véu da sociedade nenhum, porque é uma responsabilização legal. Eu vejo alguns autores tratando o 135.3 como uma hipótese de desconsideração da pessoa jurídica. E outros criticando, não é, porque estou indo diretamente. Mas a questão é, se eu não tenho regra que defina a desconsideração da pessoa jurídica, eu tenho um conjunto de fatos e é uma construção, assim como aqueles artigos da CLT aparecem relacionados com a teoria da desconsideração, artigos de responsabilização direta do sócio também pode aparecer. Mas, olha que ponto interessante, aqui já fala do CPC de 2015, não é isso aqui, ó? O STJ entende que o incidente de desconsideração, mesmo numa regra de responsabilização direta, é o meio pelo qual vai poder se defender aquele contra quem será arrastada a execução, né? Aquele contra quem se moverá, se destinará à execução. Aquele contra quem se atribuirá a natureza de legitimidade a um título executivo que ele não é legítimo. Não sei se eu estou cansando vocês aí, eu tenho receio, porque quanto tempo eu falei aqui que eu não sei, preciso me concentrar? 1 hora. Estou achando que vai dar tempo, mas...
Como é que eu faço para acordar vocês? Eu vou cantar aqui, né? Neste caso da responsabilização direta, nós poderíamos considerar que há a substituição de um fato à norma, e aí afastar Não, mas sim, mas nós podemos fazer, só que aí não é desconsideração. Notem que aqui o STJ está pegando o incidente, que é da desconsideração, e dando a ele muito mais foco na oportunidade de defesa do que na teoria da desconsideração em si. Então, depois que eu percebi isso, eu começo... Ah, você quer falar, né? Eu começo, e aí é a minha análise, e estou trazendo para compartilhar com os senhores, de que a teoria da desconsideração deve ser sempre analisada como uma construção. E nessa construção, como eu sei que eu não tenho um fato e uma norma a ser necessariamente ligada, eu vou fazer uma construção, não é pecado realmente tratar do 135.3 do CTN como uma regra que participa da construção da teoria da desconsideração. Talvez não para desconsiderar, mas para autorizar que eu use o incidente processual e garanta o direito de defesa. Se vocês olharem, senhores, da súmula 435, e tiverem a curiosidade de ler os precedentes dessa súmula, vão perceber, em vários deles, que esta conclusão da dissolução irregular é passível de alteração a depender das provas que forem encontradas quando oportunizado o direito de defesa. Ok? Colega. Professor, com base nessa ideia de trazer o incidente, mesmo na responsabilidade direta, para o processo do trabalho, seria o caso de aplicar, então, no grupo econômico também, e nessas hipóteses... Como é seu nome? Cristine. Cristine, você é muito inteligente, viu, Cristine? Faz parte do slide aqui para frente. E é exatamente isso, você está antecipando uma coisa interessante. E aí eu já fico... Você já me deixou feliz aqui, porque esses pontos que eu estou colocando para os senhores, pedindo que me acompanhem nessa viagem, né, nessa exposição, é justamente para esta fermentação. Nós vamos ver isso no slide aqui na frente, ok? Aqui eu parei um pouquinho para falar do impulso oficial, né? Vejam, aqui é direito de defesa. Aplicar o incidente. E como é que manda ser aplicado o incidente? Vamos falar então um pouquinho de processo. O juiz pode aplicar de ofício? Pode ou não, senhores? Segundo o CPC? Hã? O CPC é a requerimento. Na reforma trabalhista é a requerimento. Então, de onde vem que o juiz pode aplicar de ofício? 878 acaba com o impulso oficial na execução, hein? Do jeito que nós a conhecemos, né? Isso que eu queria ressalvar. Senhores, se o juiz tem que apresentar pelo incidente os pressupostos específicos previstos em lei, que são aqueles que nós acabamos de olhar, né? Não são exaustivos, são exemplificativos. Como é que o próprio magistrado vai pegar as regras para a construção da aplicação da teoria e vai depois decidir se aquelas regras se aplicam ou não para a aplicação da teoria? É complicado, mas não é uma coisa assim tão estranha como parece à primeira vista, né? Eu, por exemplo, eu já dei outras palestras dizendo o seguinte, eu digo, o juiz não deve fazer isso, não deve fazer isso. Mas eu nunca disse que ele não vai fazer isso. Lá no Juiz Auxiliar de Execução do TRT 18, eu tenho diversas execuções reunidas para comandar, mais de 5.000 processos. Nós estamos com um projeto piloto das varas de Aparecida, pegando todos os processos que estão no arquivo, trazendo para o Juiz Auxiliar de Execução, fazendo toda a pesquisa patrimonial e impulsionando a execução. E quando chega aqueles processos de atermação, que é um fundamento do processo do trabalho, como é que nós vamos fazer? Eu fiquei, como é que eu vou fazer? Se eu estou dizendo, eu escrevo, falo para os colegas, não faça, por favor, não faça. Ainda bem que eu nunca disse que está proibido fazer, né? Mas
eu pensei, como é que eu vou fazer? Vou chamar a faculdade aqui, vou fazer um convênio com ela, pedir para os estudantes acadêmicos, né, provocarem o juiz com o incidente. Mas, assim, tenho receio que não funcione, né? Aí nós vamos para o 674 do Código de Processo Civil, que fala da legitimidade do desembarque terceiro. Vocês têm o código aí? Quem tiver, quiser ler para mim. Me lembro o inciso, se é o 7º, que diz lá, quem está legitimado, o terceiro, quem está legitimado para propor os embargos de terceiro? Aquele que sofrer turbação ou ameaça, né, ou esbulho dos seus bens por decisão de desconsideração da pessoa jurídica para a qual não foi chamado a se defender nos termos do incidente. É seu nome, colega? Érica. Você pode ler para mim? Você tem o microfone? Considera-se terceiro para juizamento dos encargos. Inciso terceiro. Quem sofre destruição judicial dos seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Todo mundo ouviu? Querem que ela leia de novo ou não? Eu vou pedir para... Vamos fazer aula em pé, que eu acho que ninguém vai dormir aqui. Só que essa minha voz aqui, minha voz parece com a do Emílio Santiago, sabe? Mas eu tinha uma gripe muito forte, estou com essa voz de menina, né, eu acho. Lê para mim, por favor. O 674, parágrafo 2º. Considera-se terceiro para juizamento dos embargos. Inciso 3º. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. Muito bem. Se está legitimado como embargo de terceiro... E lê para mim, por favor, lê o 131, não é? O primeiro artigo do incidente, não é isso que fala do... que é requerimento? 133. 133. Isso. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Mas, quando for assim, a pedido da parte, você lê bem assim, a pedido da parte... Né? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir do processo. Tem alguma nulidade aí? Nessa sessão? Vocês lembram? Não tem, né? Então, é a pedido da parte. Mas se o juiz fizer de ofício, legitima embargo terceiro. Então, o juiz pode fazer de ofício. Mas quando? No processo do trabalho e no juizado, que também tem a termação, quando houver necessidade de dar um impulso a esses processos. Mas é extraordinário, não é regra. Então, quando vem o 878 e corta o impulso oficial do processo de trabalho da execução, aí vem um outro desafio aqui interpretativo. E aí, aqueles que se opuseram com muita veemência contra a aplicação do CPC ao processo do trabalho, porque o processo tem regra específica, vão ficar com aquele argumento que era antídoto, agora será veneno, né? Porque agora nós temos regra específica, limitando o impulso oficial. E o que diz o artigo 2º do CPC, Érica? Levaram seu microfone já, Érica? Não, Érica, espera um pouquinho, deixa eu entregar isso aqui. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O processo... E o 15 diz o quê? Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Agora, vou abusar de você, viu? Vai dar até vínculo de emprego aqui, né? Leia o artigo 1º para mim, e depois que você lê o artigo 1º, lê o que vem em cima do artigo 1º.
o título. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. O capítulo 1, das normas fundamentais do processo civil. Normas fundamentais do processo civil e o artigo 15, que coliga as normas do processo civil ao processo do trabalho administrativo e tributário, não é isso? E o artigo 1º, que parecia inútil, né? Meu Deus, claro, como é que eu vou interpretar uma norma contra a Constituição? O artigo 1º não é para lembrar os senhores de interpretar uma norma a favor da Constituição ou contra a Constituição. O artigo 1º é um marco, é uma lembrança de que nós vivemos num Estado democrático de direito, proclamado logo no primeiro dispositivo da Constituição Federal. Quer dizer o seguinte, estamos reunidos agora para cuidar da disciplina processual e, desde o princípio, vamos nos lembrar de que nós temos uma Constituição. E quando eu for interpretar as chamadas normas propedêuticas, ou as normas processuais, aliás, quando eu for interpretar as normas processuais, eu vou me lembrar das normas propedêuticas, as normas orientativas, que estão no título que a Érica acabou de ler. Das normas fundamentais, são normas propedêuticas, são normas que orientam a interpretação das demais. Então, elas dizem, nos 15, primeiro, olha a importância, ela diz que as normas processuais são interpretadas de acordo com os valores, o que mais? E as normas fundamentais. Normas. A norma, no pós-positivismo, e é uma ousadia minha falar em filosofia, eu tenho um cérebro que falta um pedacinho para a filosofia, eu não consigo entender, sabe, a filosofia. Mas diz, o pós-positivismo, norma é princípio e regra. Né? E aí nós vimos aquela crítica com o novo código, que o juiz não tem livre convencimento, só tem convencimento motivado, não tem livre convencimento. Tem livre convencimento, sim. Né? Que o juiz ele não é mais, ele não pode agir de maneira solitária, perfeito? Essas regras, a primeira está dizendo, olhe para a Constituição, interprete as normas processuais de acordo com a Constituição e coligue as normas processuais comum com o processo do trabalho. Alguém está com a Constituição? Sim, Érica, né? Se caso tiver com a Constituição aí. Lembra do princípio da duração razoável do processo? Vocês lembram da parte final desse dispositivo? Quem lembra? Para falar de cabeça, antes que a Érica ache o inciso. Eu não lembro o inciso também qual que é, o número dele. Mas vocês têm a leitura dele? Tem como ler aí? Fala dos meios, não só a duração razoável do processo que a parte tem direito, mas dos meios, acho que mais efetivos, se eu não me engano. Quer dizer que nós podemos fazer essa conjugação. Agora, se eu tiver uma leitura da CLT de que ela é o meu, vou usar a expressão do professor para o direito comercial, ela é minha vaca sagrada. E ela não vai conversar mais com os outros códigos. Quando aqui se proclamar uma regra, eu esqueço os outros códigos. E a Constituição, que manda eu fazer essa coligação? E a regra propedêutica, que manda eu fazer essa coligação? Agora, olha o 878, olha o artigo 2º. Impulso oficial, para nós, na área trabalhista, sempre foi o ato processual de ordenamento decisório ou ordinatório, né? Ou seja, com conteúdo decisório ou com conteúdo meramente veicular, né? de passo, de trânsito, tomado pelo juiz. E há alguma reserva de ato processual que o juiz não pode tomar? Depois que o processo começou? No trabalho, não. E o que é o impulso oficial do processo civil? Qualquer ato de impulso com conteúdo decisório ou meramente ordinatório
tomado pelo juiz, reservado àqueles que ele não poderá tomar. Não poderá, não, assim, não deverá, que é o caso do incidente, por exemplo. Né? Excepcionalmente ele tomará, mas não deverá tomar. Isso é impulso oficial. Então, esta interpretação também tem que ser trazida para o processo. Aí, veja, o que significa o incidente de desconsideração? Tratar como terceiro alguém que poderá ser parte. Se ele poderá ser parte no título executivo, falando só de conhecimento, de execução, porque ele poderá tratar do incidente da fase cognitiva. Cognitiva. Vamos pegar a fase cognitiva que fica melhor. Tem que olhar um pouquinho para lá, né? Porque é que eu sou cego, eu não enxergo muito daquele lado ali, viu? 7 graus, 8 graus, eu acho que eu tenho na minha vista aqui. Perdi a conta, né, a última vez. Notem, na cognição, o juiz faz a petição inicial. O do trabalho faz. Olha que nós temos superpoderes, né? É uma brincadeira, porque isso aqui está gravado, depois vai para o YouTube e vai dizer que eu falei que o juiz tem superpoder. Mas o juiz do trabalho, ele faz a petição inicial? Não faz. E se, em vez de incidente, a questão da desconsideração da pessoa jurídica for veiculada na petição inicial, o juiz poderá incluir na petição inicial? Não. E por que no incidente ele poderia fazê-lo? Excepcionalmente. Tem advogado, cabe ao advogado fazer. Não tem advogado, é o excepcionalmente. Então, senhores, na leitura do impulso oficial, para tratar do incidente, é preciso que nós façamos a harmonia dos dispositivos. E entendam, não é para fazer uma harmonia em busca da violação do contraditório. É para fazer uma harmonia sempre tendo em mira a Constituição. Então, entre o contraditório no lugar e na hora, como nós conhecemos o tratamento do incidente, e aquele que nós precisamos adaptar, porque é preciso dar aquele impulso, vamos adaptar, porque o contrário seria não ter impulso nenhum no processo. E aí nós temos outro dispositivo constitucional que comanda a veiculação do processo, que é o direito da parte receber a prestação jurisdicional de modo mais célere possível, ter a duração razoável do processo. Essa questão da duração razoável, eu também friso muito quando debato com alguns colegas meus, com meus colegas trabalhistas, advogados também, duração razoável. O que não é razoável? O que fere o contraditório. Não é razoável. Ah, mas é celeridade. Não é razoável. Eu digo aos meus colegas, processo civil veio, sentença em dias úteis, processo trabalhista é célere. Tem que ser célere, dia corrido. O que está escrito no 775? Os prazos previstos neste título. Aí tem prazo de sentença? Não. Não, mas é um princípio, é um vetor, é uma orientação. Depois nós ficamos atolados de sentença, correndo o risco de responder processo administrativo disciplinar quando passa de 60 dias uma sentença atrasada, ou 30 processos com mais de 30 dias, que na verdade seriam 60, porque é 30 mais os outros 30. E o outro é 90, é 60, mas já passou 30. Mas um com 90 e 30 com 60, pode. Nós temos um passivo trabalhista do tamanho do número de demandas ajuizadas por ano. E o que é que economizaria os dias úteis? Agora, está na reforma a contagem do prazo de dia útil. Por quê? Porque isso também é no interesse da classe dos advogados. Porque a classe do advogado não tem feriado, não tem férias, não tem nada, não tem recesso, não tem nada. Então, essa obsessão de celeridade, sem razoabilidade, é que deve ser combatida. Né? Há muito tempo, eu sempre gostei de processo, sempre gostei de estudar processo, e tinha uma coisa na faculdade, não sei vocês, que me deixava muito intrigado. O que acha essa tal da natureza, né? A natureza do instituto tal, a natureza do instituto tal. Que natureza? O negócio é um papel, é uma regra. Que natureza? E aí, um dia, eu consegui entender mais ou menos que a natureza é aquela palavra única que define a essência daquele instituto que eu estou examinando. Aí, consegui me formar, né? Aí,
Depois disso, me veio outra pergunta. E o procedimento? Qual é a natureza do procedimento? Eu já sei a natureza do FGTS, que é o direito social, a natureza do casamento, é contratual, né? A natureza das obrigações, a natureza das reparações. E o procedimento? Qual é a natureza do procedimento? Alguém arrisca? Ritual? Ritual? Aí você está me dando um sinônimo, né? É lógica. Toda vez que o processo estiver caminhando e os senhores sentirem que a lógica está afrontada, pode ter alguma coisa errada aí. Às vezes não, às vezes está na lei, mas às vezes, boa parte das vezes, houve um problema no rito. Certo? Bom, senhores, pulando isso aqui, vamos já vou encaminhar para o finalzinho aqui, né, porque eu só vou falar mais das 3 teorias. Olha aqui a expansão, eu vou falar da parte que é Cristina, né, Cristina? A teoria da desconsideração, ela tem agora na doutrina essas 3 referências. A inversa, que já estava na jurisprudência do STJ antes de ir para o Código de Processo Civil. A indireta, que nós conhecemos, né, que é o grupo econômico, e a expansiva, que é um mecanismo bem mais inteligente para as fraudes, né? Aqui nós vamos ter alguns exemplos de jurisprudência sobre isso. A inversa, personalidade jurídica, separação patrimonial são dela decorrentes, são véus que protegem o patrimônio dos sócios ou da sociedade, de maneira recíproca, né, na justa medida da finalidade para a qual a sociedade se propõe a existir. Toda vez que houver uma confusão patrimonial entre o sócio, geralmente o controlador, e a empresa, nós temos 2 confusões patrimoniais, a da empresa e a do sócio. E se o sócio for casado e se separar? Então, você vai ter... quem comete confusão patrimonial na empresa, para trazer da empresa para si, faz o contrário de si para a empresa. Não importa a direção que se faz, se fez de um jeito, pode ter feito do outro. E, a partir do momento que você cometeu a confusão patrimonial, você já está autorizado a levantar o véu. Aí vou frisar um outro ponto também da teoria que a gente conhece. Geralmente é para aquele ato específico, não é isso? Mas será que é? Eu deixo uma pergunta no final, mas eu vou dar um spoiler já, né, porque tenho medo até do meu tempo acabar. Eu que estou nas execuções reunidas, no juiz auxiliar de execução, centenas de processos com determinada empresa, eu detecto uma fraude monumental, vou desconsiderar para aquele processo e para os demais que estão reunidos. Reunido que eu falo reunidos no mesmo foro. Eles não estão reunidos como está na Lei 6.830, que deveriam estar todos com linha, né, antigamente, agora são tudo eletrônico, não tem como fazer isso. Nós estamos no mesmo foro. Ou, se eu não tivesse juiz auxiliar de execução, sou juiz titular da 10ª de Goiânia, né, o ministro falou que eu sou de Brasília, de Goiânia. As execuções estão na 10ª vara, mas não estão reunidas. Aquela desconsideração, eu não posso trasladar para os demais processos? Então, essa questão da característica da desconsideração ser episódica, eu tenho um pouco de dúvida em relação a esse aspecto dela. Olha aqui, a recorrente conseguiu demonstrar indício que o recorrido seria sócio, que teria transferido seu patrimônio para a sociedade, de modo a ocultar os bens do alcance dos credores, o que possibilita o recebimento do incidente, da desconsideração inversa, e pelo princípio do tempus regit acto, esse incidente será processado da forma do CPC. A indireta. A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupo econômico, deve ser reconhecida em situação excepcional, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedade sob o mesmo controle. Aqui, a palavra aparece novamente aqui, controle, né? Aqui.
E com estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem atividade sobre unidade gerencial, laboral e patrimonial. Aqui ainda fala sobre unidade, né? E na jurisprudência trabalhista, inclusive na nossa regra, já tem a coordenação. E aí ele acrescenta outras palavras que são repetitivas, a fraude, abuso de direito, má-fé e a vítima, que são os credores. Aqui é aquela questão da Cristine, olha. Grupo econômico, quando eles cancelaram a súmula, passou-se a fazer a responsabilização do grupo econômico da execução diretamente, né? E aí ficava o problema. Ele é parte ou ele é terceiro? Você pegava uma empresa do grupo, que não fez parte do título executivo, e direcionava a execução para ela. Ele é terceiro. Não, agora ele é parte. A defesa, embargos do devedor. Garantia da execução integral, senão não conhece do embargo do devedor. Direito de defesa, zero. Né? Quando entrava com embargo de terceiro, olha aqui, ilegitimidade passiva. De novo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é focado no direito de defesa. Então, acredito que, doravante, para esses redirecionamentos de execução, teremos que fazer uso do incidente. É recomendável que façamos uso do incidente. Aqui, senhores, vou falar de en passant também, rapidamente, aqui, a questão da parte do terceiro. Notem que, vou faltar com o nome do doutrinador, Araquém de Assis, se eu não me engano. A questão de parte terceiro, tem uma definição de que é terceiro quem não é parte, e é parte quem não é terceiro. Mas aí é o dilema da rosquinha, né? Quem é parte? Aquele que pede, ou em face de quem se pede uma tutela. Uma determinada tutela. Mas eu estou... vamos vincular o direito a isso. Aquele que pede, ou em face de quem se pede a norma concreta. Então, vem a prestação jurisdicional, e aquilo que é só letra da lei vira fato, por força da decisão judicial. Não é isso? O direito, a norma concreta. Mas a ação foi julgada improcedente. Eu sou só a pessoa que pede, ou a pessoa em face de quem se pede. Isso não tem nada a ver com o direito. Legitimação na cognição. E na execução? Aquele que pede em face de quem foi condenado e figura no título executivo a obrigação liquidada. Então, se eu vou virar a execução contra uma empresa de um grupo econômico que não faz parte do título, ele é legítimo, ele é parte ou ele é terceiro? Ele é terceiro. E depois da decisão, ele é o quê? Depois da decisão. Então, primeiro eu preciso decidir e depois eu vou considerá-lo parte. Mas começou com o terceiro e virou parte? É estranho? É normal. Oposição, denunciação da lide da ação de regresso, né? Começa como terceiro e depois é parte. Então, senhores, na questão da Cristine, da colega, acredito que o incidente também abraçaria para esse lado. Aí eu coloquei até, para não esquecer, né, o direito de defesa, o 674 para segundo, que é aquele que a Érica já leu para nós, né? Então, para assegurar direito de defesa, recomenda-se o incidente. A expansiva, essa é aquela engenhosidade, né? Já viram empresas constituídas para abandonar as empresas devedoras. Já viram isso, né? Todos já conhecem essa... Quando se monta uma empresa
se concentra o capital lá ou os recursos ali, né? Às vezes coloca até uma identidade, um objeto social totalmente fictício, não tem empregado, mas todo o capital, todo o fluxo, todo o caixa fica ali. Então, se eu for lá na empresa devedora e aplicar a teoria menor, eu nem sei que essa empresa existe, e for perseguir os sócios, o que eles já fizeram com o patrimônio pessoal? Transferiram para uma empresa que a gente nem sabe que existe, né? E aí nós temos o quê? Fraude. Mas a empresa que tem patrimônio, que tem capital, nos deve? Ela figura em algum título executivo? Não. Ela é alguma sócia? Não. Ela era sócia controladora ou sócia participante de outra, da empresa devedora? Também não. Então, como é que aplica a teoria da desconsideração? Pela construção da fraude. Teoria expansiva, né? E aqui também nós temos sócio oculto, empresas que têm sócios laranja. Se eu chegar e demonstrar que a empresa não está inadimplente e desconsiderar e avançar em direção ao sócio laranja, o que eu vou encontrar? Só laranjada, né? Nada. E aí tem um sócio oculto. Eu estive julgando um caso desse, o advogado, ele juntou a peça lá, mas não realçou que era um sócio oculto. Eu estou estudando o processo para julgar e estou achando muito estranho aquela relação, né? Aí tinha um documento dos autos da separação de um casal que não tinha nada a ver com o processo. Não eram nem sócios da empresa. E uma fortuna na separação de bens. Não sei como, não sei se o advogado localizou esse processo no civil, conseguiu essa partilha extrajudicial que estava lá, trouxe para o processo de trabalho, mas ele também não fez a defesa, né? Dizia, olha, tá, não sei o que, está aqui. Mas eu achei estranho, e na audiência não teve instrução, era tudo prova emprestada. Mas eu fiquei intrigado, aí eu coloquei do Google, né? Achei uma ata onde aquela sócia, ela dizia, não, eu sou parente do fulano, que era o cidadão casado que estava se separando da mulher com aquela fortuna e separação de bens. Eu sou parente, ele me pediu para figurar e tal. Como é que eu vou trazer essa ata de outro processo? Já estou concluído o processo para julgar. Como é que eu vou trazer isso, né? Vou ter que reabrir a instrução e tal. Só que aí eu estou lá compulsando, eu achei também uma outra ata dentro das provas emprestadas lá, e eu consegui fazer, acho que uma construção em relação aos endereços. Mas como é que eu vou avançar no sócio oculto, vamos dizer, numa execução, pela teoria da desconsideração, na maneira clássica como a gente estuda a teoria? Sempre imaginando que é um fato submetido a uma norma. Na verdade, não é uma ficção que a gente tem essa propensão de achar que a teoria funciona assim, mas ela é uma construção. Então, também, na expansiva, nós podemos avançar para essas situações. Aqui é sócio oculto, né? Aqui são várias empresas criadas repetidamente, então, com pessoas da família, ou seja, só são meros laranjas, né, de quem realmente está dirigindo a empresa. E na recuperação judicial, senhores, há um reconhecimento da competência do juiz do trabalho para fazer a desconsideração da empresa que está em recuperação e avançar do patrimônio dos sócios. Isso não afronta o juízo universal, mas há uma exceção. E por que eu cito o STJ? Vocês viram várias jurisprudências do STJ. Especialmente neste caso, porque a competência entre ramos do judiciário, como o civil e o trabalhista, tem a última palavra o STJ, na dirimissão do conflito, né?
Em termos constitucionais, a matéria vai até o Supremo, mas se for em termos de conflito, acaba no STJ. E o que diz o STJ? Não impede, o juiz tem competência trabalhista para fazer a desconsideração e avançar em direção aos bens dos sócios, porque os bens dos sócios não estão integrados pelo patrimônio da empresa, que faz parte do plano. Agora, se o juiz universal também desconfiou da fraude e ele promoveu a desconsideração, o juiz do trabalho tem a competência suprimida em razão do juiz civil. Ok? Essa é a única exceção. Agora, para fechamento mesmo, senhores, vamos para a teoria maior e menor. Depois de tudo que foi dito aqui, né, nessa minha exposição, eu pergunto a vocês, será que existe mesmo teoria menor e teoria maior? Aí eu vou dar eu vou tentar ler um pouco do pensamento de vocês. Aquele que prestou atenção naquela parte que eu separei os interesses das sociedades com credores negociais e não negociais. Mas temos que ter na legislação uma importância mais clara em relação aos credores não negociais, trabalhistas e consumidores, por exemplo, e meio ambiente também, né? Mas isso invalidaria a construção da teoria da desconsideração, a despeito de eu chamá-la de menor ou maior? E será que eu preciso realmente chamá-la de menor e maior? O professor Fábio Ulloa, e eu tive a felicidade de ouvir essas palavras, não só do livro dele, mas da boca dele, e eu pensei até que ele ia ficar assim, meio indignado, né? De uma elegância extrema, quase pedindo desculpas, né? Por lembrar o fato e tal, muito elegante. Ele fala que ele chamou de teoria menor a interpretação errada da teoria. Que interpretação errada? Aquela que apenas identifica a frustração do negócio e já desconsidera. Olha, nem para o meio ambiente, nem para o trabalhista, vocês vão perceber que isso funciona, porque não é fato e norma. Né? Aí ele dizia, que cunhou a expressão, e ele é muito otimista, né? Ele diz assim, agora a jurisprudência evoluiu e não permite mais falar sobre isso, né? Não é, né? Porque no STJ nós temos diversas jurisprudências até recentes falando de teoria menor. Mas isso acho que faz parte da elegância do professor. Eu coloquei 2 pontos aqui para os senhores também refletirem sobre essas palavras. Aqui ele diz sobre a aplicação das regras da chamada teoria menor. Ele diz qual é a melhor interpretação. Isso aqui é a construção. É a construção. E ali ele diz sobre a relativização. Ele diz que é a melhor interpretação. Eu não gosto de usar adjetivos na exposição de argumentos para convencer. Eu acho que nós convencemos pelo substantivo. Porque se eu tenho a melhor interpretação, a sua, diferente da minha, é pior, né? Não tem melhor, não tem pior, mas eu tive que transcrever literalmente o texto dele. E isso também, sou testemunha da extrema elegância do professor. Isso realmente é uma questão de linguagem, uma figura de linguagem. Mas ele tenta sugerir que a interpretação que nós devemos dar à teoria da desconsideração é mais ou menos na linha da construção, sem nos esquecermos dos vetores que a gente viu no início da exposição. Mas ele também admite a relativização, justamente em razão dos credores negociais e não negociais. Só que ele alerta, entre credores negociais, esta mesma leitura que nós fazemos para levantar o véu societário não pode ser feita entre credores negociais, entre pessoas jurídicas, né? Umas com as outras. O professor André Santos, uma obra muito interessante, lá na bibliografia eu menciono, uma obra muito interessante, muito densa, ele é contrário à aplicação da teoria menor, mas ele também dá uma excelente explicação sobre as razões pelas quais ela existe na doutrina e na jurisprudência. Aqui, depois vocês vão receber os slides, vão poder ler com calma, né? Mas justamente a questão do credor negocial e não negocial. Essa é uma jurisprudência do STJ, que é aquele caso do
shopping de Osasco, não sei se vocês lembram, aquele acidente, explodiu. E aí ali tem duas questões interessantes, é o meio ambiente, né, e os danos causados às pessoas, os consumidores. Eu cito aqui a referência à teoria menor, com a explicação dela, como nós conhecemos. Eu também não preciso ler, porque todos estão aqui cientes como nós conhecemos essa teoria menor. A mera inadimplência, aquilo que afronta o estudo sistematizado, os primeiros estudos sistematizados da doutrina do Hofstede, que é o segundo vetor que nós vimos ali. Agora, olha que interessante, na justiça do trabalho, a teoria maior. Quando chega na hora de aplicar o caso concreto, porque sempre o julgamento dessas questões, onde a regra jurídica encontra o desafio de uma provável fraude, é também suscitado um conflito ético, porque o processo é um instrumento ético. O processo vai se calar diante de uma eventual fraude ou ele vai se posicionar, né? O direito também vai ali interferir para que seja superada a fraude que está sendo cometida por trás de uma roupagem de regras formais. O juiz de trabalho, então, tem uma entidade filantrópica pela frente, só pratica caridade, são pessoas devotadas ao bem, e, de repente, tem um crédito trabalhista por N razões. Por N razões. Não vou entrar no mérito se tem direito ou não tem direito àquela verba. Pode ser uma revelia, pode ser, né? Mas como é que avança no patrimônio de quem não tem controle, de quem está lá apenas para fazer um ato beneficente? A Justiça do Trabalho não tem avançado em relação a esses casos. Aqui, olha, senhores, eu citei alguns tribunais. Primeira região, Rio de Janeiro. Segunda região, né, São Paulo. Cadê? Segunda região. Só o maior estado do Brasil, né, maior população. Terceira região. Então, já peguei o Sudeste todo. Acho que o terceiro eu não coloquei. Talvez esteja faltando terceiro. E esse aqui, uma turma aqui do TST, a ministra Dora. Também a jurisprudência que o TST reconhecendo a aplicação da teoria maior. Aí eu pergunto, se nós temos que analisar, mesmo no processo de trabalho, a existência de fraude ou não, por que nós temos duas teorias se vamos aplicar a maior? Para encerrar mesmo, de verdade, meu último slide, tá? Eu deixo esses pontos de indagação a vocês. Com tudo que nós vimos aqui, analisem a teoria da desconsideração como uma técnica de relativização. Uma técnica, não é uma regra específica. Percebam que ela sempre vem acompanhada nos mais variados episódios dessas palavras. Abuso de direito, abuso de poder, controle societário, fraude, desvio, confusão, patrimonial, má gestão, dissolução irregular, proteção legal ou outro escopo legislativo especificado, que são aqueles vetores, né, de evitar uma empresa composta por inimigo de guerra, ou evitar fraude de licitação. A decisão é tópica, esse é o spoiler que eu dei, né? E nos casos de execução unida, vamos pensar se realmente esse véu, quando é levantado, ele é realmente tópico ou não. Porque eu acredito que com a evolução da sociedade, das situações complexas, dos modelos de fraude que a gente tem conhecido e visto a cada dia, que desafiam a própria construção da teoria, né, demonstra que ela precisa ser mais elástica, e a jurisprudência que nós observamos aqui também é uma prova de que essa elasticidade está sendo verificada nos tribunais, né? E, por fim, aquela questão do terceiro parte, observe esse detalhe, né? Eu mencionei a questão do direito de regresso, que às vezes tem, às vezes não tem. Isso vai depender da hipótese, isso não é marcante, né, para você descobrir se está ou não diante da teoria da desconsideração, e a questão da qualificação da parte para o direito de defesa, naquela interrogação da colega Cristine.
aqui a bibliografia para vocês, senhores, e encerro agradecendo a generosidade da plateia, que eu já intuí, né? Não sei, meio que eu pedi para vocês serem benevolentes comigo. Me desculpa, a minha voz está um pouquinho ruim. E vou encerrar contando uma pequena história que eu vi de um colega professor muito mais experiente. Às vezes dou aula com ele, meu amigo Flávio, né? Falo, Flávio, eu invejo você, chega lá, você conversa, você fala. Eu já fico apavorado, eu tenho que escrever umas 50 folhas do que eu vou falar, porque senão eu vou achar que eu vou esquecer. E tem hora que eu trago roteiro, slide, texto. E eu não sigo nada, né? Aí começo a me perder e tal. Mas aí o Flávio disse essas palavras, não para mim, disse no evento, né? Eu falei, olha, vocês vão sair daqui agora e quero que você lembre dessa história aqui. Diz que 2 amigos, Flávio contando que 2 amigos, né? Estavam conversando e um falou para ele assim, olha, se alguém souber, viu? Se alguém souber, finge que não sabe. Desenvolvi uma técnica fabulosa, né, de leitura. É meu. Estou lendo, mas estou lendo rapidamente tudo, já li a Bíblia em 3 horas. O quê? Inteirinha. Né? E semana passada eu li Guerra e Paz. Né? Cara, Guerra e Paz? Quanto tempo? Não, isso aí eu levei 5 dias. Rapaz, mas peraí, me conta aí, o que esse livro fala, né? Rapaz, eu sei não, sei que foi na Rússia, né? Então, ele diz assim, olha, senhores, se alguém perguntar a vocês o que foi que vocês ficaram fazendo lá 2 horas com aquele japonês conversando com vocês? Olha, eu não sei não, sei que foi sobre teoria da desconsideração e o processo civil. Obrigado, senhores.